Jair já tem seu indiciamento dado como certo no caso das joias. Flávio Bolsonaro teve a compra antecipada de sua mansão exposta. Já Carlos e Michele se complicam ainda mais por suspeita de rachadinha. Segundo o relatório do Ministério Público do Rio, o chefe de gabinete do vereador também pagava sistematicamente as despesas pessoais da ex-primeira-dama. E o clã Bolsonaro está em desespero. Confira neste vídeo como se desdobrou o cerco contra a família do ex-presidente em diversas frentes investigativas. O ex-prefeito de Caxias, que foi alvo nesta quinta-feira por ligação no esquema dos cartões de vacina falso, se encontrou com Bolsonaro na semana passada. Também veio a público que o senador Flávio quitou 27 anos de parcelas da mansão milionária que comprou em Brasília. Essas e outras notícias você confere agora. O Ministério Público do Rio constatou que Jorge Luiz Fernandes, chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, pagou despesas pessoais de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Rogéria Bolsonaro. A informação foi obtida com exclusividade pela coluna da jornalista Juliana Dal Piva. Os pagamentos, analisados entre 2005 e 2022, não foram correspondidos por depósitos similares dos Bolsonaro. O relatório revela faturas como seguro automotivo de R$ 2.319,92 para Jair e multa de trânsito de R$ 311,48 para Michele, entre outros, pagos diretamente da conta de Fernandes, destacando um padrão de transações não recíprocas. O vereador Carlos Bolsonaro comprou um carro por R$ 52 mil em dinheiro vivo e um apartamento por R$ 180 mil sem ter renda suficiente para justificar essas aquisições. As compras foram realizadas entre 2010 e 2012. Foi o que mostrou o relatório do Ministério Público do Rio, obtido com exclusividade pelo site ICL Notícias. O relatório do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção do MP indica que Carlos apresentou patrimônio descoberto nesses anos, ou seja, sua renda líquida mensal era insuficiente para cobrir suas despesas declaradas. Em 2010, Carlos teve uma variação patrimonial de R$ 44 mil e rendimentos líquidos de R$ 28 mil, com um comprometimento de 153% da renda líquida. O senador Flávio Bolsonaro quitou antecipadamente uma mansão de R$ 5.970.000, comprada em 2021 no Lago Sul, Brasília. Ele deu entrada de R$ 2.870.000 e financiou R$ 3.100.000 com o Banco BRB para pagar em 30 anos. Mas a dívida foi liquidada este ano, 3 anos depois. A deputada Érica Cocai entrou com ação contra o banco, alegando que o financiamento foi irregular. Mas o banco argumenta que o contrato foi cumprido sem prejuízo ao erário. O secretário de Mobilidade Urbana do Rio, Washington Reis, MDB, alvo da PF por suspeita de falsificação do cartão de vacina de Bolsonaro, encontrou o ex-presidente em Brasília há uma semana. Reis, junto com Flávio e Eduardo Bolsonaro, buscou apoio para seu sobrinho Netinho Reis, pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias. A estratégia inclui uma caminhada com Bolsonaro ainda este mês. Flávio já confirmou o apoio, citando que a família Reis contribuiu com 60% dos votos para Bolsonaro na cidade. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, Jair Bolsonaro afirmou estar tranquilo e feliz com o caminho que escolheu, logo após agentes da Polícia Federal realizarem buscas nesta quinta-feira contra ex-prefeito suspeito pelo esquema com os cartões de vacina. Ele ressaltou que não se preocupa com as investigações e processos contra ele, acreditando que não há fundamentos sólidos nas acusações. O prontuário da PMI revela que o ex-presidente Jair Bolsonaro ajudou Rony Lessa, condenado pelo assassinato de Marielle Franco, em 2009. Bolsonaro, então deputado federal, intercedeu em favor de Lessa, que era seu vizinho, no condomínio Vivendas da Barra,
no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Lessa estava afastado do serviço ativo devido a um acidente de trabalho e tentava retornar às atividades. Bolsonaro enviou um ofício ao comando da PM, solicitando o retorno de Lessa. A revelação traz novas implicações sobre a relação entre Bolsonaro e Lessa, gerando debates sobre as conexões do ex-presidente com indivíduos envolvidos em atividades criminosas. Continue acompanhando o canal da Mídia Ninja e siga atualizado dos principais desdobramentos dos casos envolvendo o ex-presidente por meio dos resumos especialmente preparados por nós. Agora assista ao corte do presidente da Câmara, Arthur Lira, que precisou recuar da PEC da anistia após ser pressionado por Sâmia Bonfim e outros parlamentares. Confira. Presidente, com base no artigo 96, registrar uma reclamação. Ainda, até o presente momento, não está disponível um relatório. Acabou de subir no sistema. Presidente, veja só. Por meses, ficou instalada a comissão especial para debater um relatório que é aparentemente diferente desse relatório que foi disponibilizado agora. Existe um elemento que foi amplamente debatido e que é, inclusive, por parte do nosso regimento, de que é necessário, no mínimo, 24 horas para que todas as assessorias e os parlamentares saibam minimamente o que está sendo debatido. O relatório ao qual nós tivemos acesso já há cerca de 2 semanas foi disponibilizado pela imprensa, de forma extraoficial. E agora está o nosso deputado Chico Alencar na tribuna, corretamente, para fazer o pedido de retirada de pauta. E ele, por exemplo, infelizmente ainda não sabe qual é o texto que vai ser votado. Então, a gente está propondo, veja só, a Câmara está votando uma alteração constitucional que, entre outras coisas, propõe uma anistia bilionária aos partidos políticos. Deputado Chico Alencar, para encaminhar a favor do requerimento. Estou no meu tempo, por que eu fui cortado? Eu tinha 3 minutos, não toquei fui nada cortada aqui. por 1 minuto e meio. 3 minutos é para questão de ordem. A senhora fez uma reclamação. Eu fiz uma questão de ordem, presidente. Eu quero concluir o meu tempo, com base no artigo 96. Quer que eu lhe mostre o que a senhora falou que estava fazendo a reclamação? Eu quero continuar para concluir o que eu estava dizendo, presidente. Eu, por algum motivo, fui cortado imediatamente. O que eu estava dizendo era justamente que a senhora não vai ser uma alteração constitucional. Em nada de questão de ordem. O perdão de uma dívida bilionária de partidos políticos que se recusaram a cumprir as regras que foram votadas, inclusive por esse Congresso. Está indeferida a questão de ordem. A pauta foi divulgada. O relatório acabou de ser divulgado e nós vamos fazer uma votação que altera a Constituição sem que sequer tenha tido tempo para ter acesso ao relatório. Vou ser bastante franco aqui com o plenário da Casa. Esta presidência não tem nenhuma vontade pessoal em votar essa PEC. Nenhuma. Relutei durante 3 semanas. Todos os partidos e presidentes de partidos e lideranças partidárias, com exceção do Novo e do PSOL, se posicionaram a favor da PEC. Portanto, aos líderes desses partidos, venham a plenário explicitar o posicionamento de cada partido, inclusive do presidente do Senado, que se comprometeu em pautar essa PEC. Só por isso ela está sendo votada e pautada hoje, para apreciação naquela Casa de Leis também. Portanto, todos os líderes partidários que solicitaram a votação dessa PEC e presidentes partidários compareçam a plenário para não parecer o que não é. Esta presidência não tem nenhum interesse de votar essa PEC. Por favor, eu vou seguir com o regimento. Presidente. Deputado Chico Alencar está na tribuna para orientar um requerimento e vai fazê-lo agora, deputada Adriana. Presidente, eu peço licença, Vossa Excelência. Não usar o tempo. Não, presidente. Vou passar para a orientação de bancada. Eu estou pedindo para Vossa Excelência. Respeitando outros colegas que estão falando, eu peço um minuto. Não tem um minuto. Não existe um minuto regimental, deputada Adriana. Deputada questão Adriana. de ordem, presidente. Não existe um minuto regimental. Então eu estou pedindo. Então, por favor. Eu estou pedindo, presidente, está clara a minha posição.